Bom, então agora a gente iniciou a gravação. É, Queria dar boa tarde para o André e para as meninas que estão aqui. E hoje a gente vai ouvir um pouco do André falar sobre a apresentação profissional inicialmente, André. Então, acho que primeiro eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa motivação, por que você escolheu psicologia e falar um pouquinho lá do início da faculdade. Uau! Bom, primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite de vocês. Eu sempre gosto de abrir portas para estudantes, né? Gente que está em formação. Acho isso super importante. Eu precisei várias vezes também de pessoas dispostas, então nada como retribuir, né? Bom, vamos lá para a história da psicologia. Quando eu estava no ensino médio, né, eu ficava muito em dúvida, né, sobre que curso eu faria, mas não de vários cursos, principalmente de 2 cursos, porque me interessava muito a área de humanas, sempre gostei, mas eu tenho uma tendência teórica, né, e uma tendência da prática. Então eu ficava super em dúvida, assim, se eu ia fazer filosofia ou psicologia. Então foi andando assim um pé em cada barco até que as canoas foram distanciando, eu tive que pular em uma, né. Eu optei pela psicologia principalmente por causa da profissão, né, quer dizer, quais são, as opções de formação, em filosofia? Muito poucas, né, basicamente aula, embora eu gostasse, o tipo de estudo, de texto e tal, mas, eu teria poucas opções de trabalho. E a psicologia é um leque gigantesco de trabalho, né? Tem muitas opções, você tem várias áreas, tem várias abordagens, né? Isso, claro, eu fui descobrindo depois, né, com o curso. E aí, optando pela graduação, né, eh, eu sempre mantive outras atividades paralelas junto, assim, então a Tércia descobriu algumas coisas aí, né? Eu tinha banda, fazia teatro, né? Um monte de coisas artísticas, Coral. coral, grupo de dança, essa eu não sabia, hein? Olha, Então, essa não. é, várias coisas culturais, assim, que eu acho importantíssimas até hoje, né? Não só fazer, como conhecer, né? Você ter isso enquanto, inclusive enquanto saúde mental, né? Enquanto saúde existencial. Pô, vamos melhorar isso. Eh, então na época, inclusive, eu acabei vou fazer uma confissão aqui, né, tinha o vestibular da PUC, que era de 3 dias o vestibular, né. Eu fui nos 2 primeiros dias, e aí meus pais viajaram no terceiro, eu acabei não indo. E não passei, eu não sei por quê, porque eu fiz mais da metade, né, 2 de 3. Mas na verdade é porque eu não queria estudar o dia inteiro, e lá era integral, então eu acabei optando pela Unip, que era meio período, né. E aí eu podia continuar outras atividades, essas outras atividades que eu sempre achei muito importantes. Aí, é claro que no decorrer do curso, a gente vai conhecendo, descobre que tem outras abordagens, né, que a gente não sabia, vai descobrindo. E aí eu, obviamente, fui me aproximando, né, conheci elas, gostei muito da psicanálise no começo, gostei muito da comportamental quando aplicada de algumas maneiras, achei aquilo super importante, né. Mas com o tempo foi inevitável, aquela dúvida, né, a outra canoa da filosofia que ficou lá atrás, ela começou a se aproximar de novo, começou, eu falei: "Poxa vida, mas precisava, né, juntar essas 2 coisas". E aí fui conhecendo algumas abordagens que se aproximavam mais da filosofia, que é o caso, primeiramente a gente conhece o humanismo, né, as abordagens humanistas que fazem algumas citações, e aí quando a gente conhece a fenomenologia, você fala: "Opa, eis algo que muito parecido com o que eu queria", né. E aí a gente vai vendo que a fenomenologia tem várias referências de filosofia e não de psicologia, né, autores com uma linguagem muito diferente do que a de outras abordagens da psicologia, né.
E aí a gente conhece o existencialismo, que aí é mais um pé na filosofia ainda, né? E isso foi muito importante conhecer. Claro que na faculdade eu tive muito pouco, né? Então, muito rapidamente, uma professora que citou um pouco mais, mas a gente vai atrás das referências, né? A gente vai buscando aquilo que nos atrai. Gente, tá dando um eco na minha voz aqui agora. Agora começou. É, Querem tirar o microfone, vocês, pessoal? Vou pôr no mudo aqui para ver se melhora. ok. Qualquer coisa, agora tá ok. Qualquer coisa, então, vocês abrem o microfone, falam, se precisar eu fecho aqui também, para não dar isso. Então, aí eu fui naturalmente me aproximando, né, das leituras, fiquei sabendo que havia cursos sobre isso, textos, professores, né? E aí, no último ano da faculdade, eu tinha já essa tendência, gostava. Tinha uma professora que passou Sartre, era uma professora psicanalista, né? Mas ela dava teorias e práticas, né? Não me lembro o nome da disciplina. Mas ela passou o texto O Existencialismo e o Humanismo, do Sartre. Poxa, era aquilo, né? Falei, é isso que eu quero. E aí, no último ano, uma outra professora que entrou, na verdade, entrou substituindo uma que saiu, né? Porque ela tinha acabado de passar um doutorado na Unicamp, ia ter bolsa, não podia mais continuar lecionando. E uma que veio de São Paulo para substituí-la, que estava dando aula num curso de formação em existencial em São Paulo, né? E aí, no último ano, foi ela que orientou a supervisão da gente, a gente foi entendendo melhor como é que se aplica isso, porque até então era uma lenda, né? Você só ouve falar e tal, mas e aí, o que que eu falo? O que que eu faço? O que que eu pergunto, né? E aí, com a supervisão, isso ficou bem mais claro, né? E aí eu fui fazer esse curso em São Paulo, né? Um curso de formação em 2 anos, curso do Angerame Camon, né? Fiquei fazendo a formação. No final do curso, ele acabou me convidando para participar durante o curso, né? Participar de congressos, capítulo de livro, e eu fiquei também lecionando nesse mesmo curso, né? Por um breve período de 11 anos e meio. Aproveitando sua pausa para a água. Diga. É em São Paulo isso, André? Em São Paulo. Mas esse mesmo curso, né, como o Camon na época ele tinha um nome forte, né, principalmente na área hospitalar, na existencial, a gente de vez em quando ia para outras cidades, né, tanto com congresso como com cursos que eram formados em outras cidades, né, as pessoas daquela cidade se organizavam e chamavam a gente para ir dando. Então eu fui para Vassouras, no Rio de Janeiro, eu fui para Manaus, eu fui para Teresina, né? Acho que tem mais uma ou outra aqui que eu não estou lembrando, mas essas foram as principais. Assim. Não chegou a concluir nenhum curso lá, mas a gente foi para esses lugares. E aí, é claro, né? Quando você dá aula, você aprende 5 vezes mais, porque você tem que ler muito, né? Você tem que se preparar. Você fica pensando, mas se alguém me perguntar isso, se alguém perguntar aquilo, né? Então, você acaba lendo várias vezes a mesma coisa, todo semestre, todo ano, né? Toda vez que tem turma nova, você tem que rever todo o material, reorganizar tudo. Então, é uma reciclagem constante da aula, né? Nesse meio tempo, eu entrei no mestrado, né? No mestrado eu fui orientando do Mauro Amatuzzi, né? Que foi uma grande aprendizagem também. Aí o mestrado na PUC, voltei. Consegui a bolsa, né? Porque pagar não havia a menor condição, né? Então consegui uma bolsa integral e foi um grande aprendizado. Foram 2 anos também de trabalho, 2 anos e pouquinho, até a defesa, com um tema que até hoje eu uso, né, em atendimento, em palestra, em divulgação, que é o sentimento de inadequação, né? Inclusive, hoje à noite eu vou participar de uma live com a Virgínia Suassuna. Sabe o Instituto Suassuna? Que vende vários cursos online. Assim. Ah, não conheço, não. Tem que Não? divulgar Legal. isso.
Divulga, André, pelo amor de Deus. Soltei no Instagram já agora. Eu sou Soltei no péssima Instagram, de no redes Facebook. sociais. É que a live é pelo Instagram, né? Não Que horas tem que como. é? Mas eu fiz um Instagram só para assistir a essas lives especiais, porque eu não entro, mas quando tem algo que me interessa, eu vou lá. Às 19 horas, é isso? 20 horas. 20 horas. Isso. No Instagram dela, que é @Virginia Suassuna, tudo com S, tá? Já vou anotar aqui. Você busca no meu Instagram lá, tanto o pessoal, né, com meu nome, como o Torres Psicologia, vocês vão encontrar lá a divulgação. Então, oi? Não, pode falar. Ok. Então, esse foi o tema do mestrado, né? Hoje a live vai ser sobre isso, porque é um tema que foi interessante, porque toda vez que eu menciono, às vezes só de falar o nome, só de explicar um pouquinho, né? Já as pessoas imediatamente se identificam, começam a contar várias situações que passaram, sentimentos, etc. Então, é um tema muito disparador, assim, de assunto, né? Então, e é interessante esse tema, porque ontem eu estava preparando um trabalho para um outro estágio, né? Que eu estou cursando 3 estágios esse semestre, e um deles eu estava estudando justamente a questão da ansiedade, e aí, por conta do assunto, caí na TCC. E aí, estudando a TCC, eu vi a questão das crenças, né, nucleares e tal, e consta lá o sentimento de inadequação, né? E na hora eu lembrei de você, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Então, o André fala tanto disso e ele também está bem presente na abordagem da TCC. Exatamente. Inclusive, o termo é mais utilizado na área da comportamental, né? O que eu fiz? Eu fiz uma releitura do tema, uma releitura fenomenológica, né? Porque eu na época, não encontrei definição clara do que seria isso, etc. Eu falei, não, então eu vou partir das vivências, né? Do que se fala sobre, que hoje, né? Eu defendi em 2008 esse mestrado, essa dissertação, e hoje que eu estou em 2 disciplinas na Unicamp, né, como aluno especial, uma como aluno especial, uma como ouvinte, e uma das professoras de uma disciplina é psicóloga social, e hoje eu entendo que o que eu fiz, né, do sentimento de inadequação foi entender a representação social, né, que é uma teoria do Moscovici, né, Sérgio Moscovici, que é como as pessoas usam a palavra, mesmo que elas não sejam profissionais, que seja de forma leiga, cheia de preconceitos, etc. Mas é como as pessoas pegam o termo, né? Então está sendo bem interessante isso. Diga, Tércia. Não, eu ia falar justamente isso da representação social, né? Como se fosse assim, meio que um senso comum, né? Quando você fala isso, o que você percebe? E aí, eu acho que o sentimento de inadequação, ele conversa geral, né, com as pessoas. Exatamente, né? Por quê? Porque ao ouvir a palavra, a pessoa já faz uma ideia do que é, né? Que é a ancoragem, né? Então ela traz para a própria vivência, ela define, né? E eu vejo que isso acontece com frequência, assim que funcionam as representações sociais, né? É, e apitou ali, eu dei uma desconcentrada. E do sentimento de inadequação, é interessante que as pessoas trazem para a vivência muito próximo daquilo que eu pesquisei mesmo, né, do que apareceu nos discursos. Mas aí tem outros detalhes, né? Aí vocês vão ver na live hoje as reações das pessoas ao sentimento, né, que é o mais interessante, né? Então, esse foi meu mestrado, e isso, até hoje, né, desde então, eu estou usando isso na clínica, eu estou usando isso em aula, né, no curso que a gente montou, eu e o Márcio, o Existere, tem uma disciplina que é sentimento de inadequação, né? Então, isso faz parte da minha vida, assim, como um tema, né? E aí, à medida que eu continuei lecionando, né, eu entrei na FAC, acho que no mesmo ano. Eu estava trabalhando numa ONG em 2008, enquanto eu estava terminando o mestrado. Aí, assim que eu defendi, já começou a surgir convite para dar aula. Eu, na verdade, fui substituir uma amiga, né, que estava dando aula e precisou sair. Então, entrei substituindo ela na Anhanguera e fiquei, né, acabei ficando.
eu cumpri aquele semestre e saí, porque precisava fazer outras coisas, aí depois, no ano seguinte, eu voltei. Enfim, minha relação com a Anhanguera sempre foi assim, tive acho que 3 contratos, sai, volta, né. Então, eh, E agora que você diga. saiu, os alunos da Anhanguera vão te procurando, né? Você não consegue se desligar. Outro dia eu vi uma live também de uma aluna da FAC 4, né? Que Isso. fez sobre o sentimento de inadequação. Exatamente, né. Uma das professoras, na verdade a coordenadora lá da FARC 4, né, que é a Dani, ela estudou na Unip, ela foi minha monitora, né, de psicanálise. E e e a gente sempre se conversou bastante, né, então dentro da Anhanguera a gente continuou, eh, conversando, assim. Não somos amigos íntimos, assim, mas sempre tivemos muita afinidade, muito papo legal, assim. Então, isso é muito legal, né, do background, assim, da docência, né, da psicologia, inclusive. Então, e aí foi o meu mestrado, eu continuo usando essas teorias, falando sobre ela, usando em atendimento, publiquei, sobre isso, publiquei, inclusive, o texto mais recente, uma relação dela com a comunicação não violenta, né, que é um tema que eu fui estudando também, algo que apareceu, achei que fazia sentido, fui atrás, fiz curso, li, pratiquei, etc. Hoje também está na minha prática, em palestra, em aula, também está no nosso curso, né? Que é um tema muito procurado pelas pessoas. Dei muito treinamento para a equipe, principalmente na área social, né? Como é que a gente faz isso, tal. E aí, aos poucos, eu fui me aproximando, né? Me reaproximando da filosofia, de novo, né? E foi então que eu falei: agora não vai ter jeito, agora vamos juntar as 2 canoas, fazer uma lancha, né? E aí eu fui cursar a graduação em filosofia mesmo, né, eu terminei em 2016. A vantagem é que eu fiz à distância, eliminei um monte de disciplina, né, porque já tinha no mestrado, já tinha na graduação. Eu fiz em pouco tempo, muita leitura, eu já conhecia muitos autores lá que o pessoal dava nó na cabeça, Heidegger principalmente. O pessoal fica: "Mas como assim? O que que é isso? O que que ele está falando aqui?" Eu falei: "Eu já conhecia". Então foi uma grande vantagem, né. Eu consegui terminar tranquilamente, assim, claro que é trabalhoso, tem que ler bastante, fazer os trabalhos, TCC, tudo, né, mas valeu a pena, valeu a pena. Eu percebo que, foi interessante insistir na graduação, né, uma segunda graduação, porque eu queria isso mesmo, base, né. As pessoas Eu sempre estudei a fenomenologia, que é uma teoria crítica, né? Ela critica várias outras teorias, várias formas de se fazer ciência, e eu aprendi a crítica. Mas chegou um determinado momento, eu falei, mas eu preciso aprender também o que está sendo criticado, né? Então, eu queria estudar o básico, assim, de lógica, de positivismo, sabe, dessas coisas que a gente não curte muito, né? A gente quer se afastar, mas eu achei que era importante e foi muito bom, né? Que aí eu entendi a crítica com mais liberdade. E muita gente na época falando: "Meu, para, que graduação, vai fazer um doutorado na filosofia, né, vai atrás disso". Eu falei: "Não, não é isso que eu quero base". Valeu a pena, foi muito bom mesmo. E aí hoje eu vejo essa prática integrada, assim, né, eu não sei se essa é minha história, né, hoje, todas essas áreas foram, convergindo, né. Hoje eu estou vendo que eu tenho uma atividade bastante harmônica, assim, tanto no atendimento clínico, né, que eu tenho na minha clínica, o estudo que eu sempre estou sentindo, eu sinto falta de estudar, eu falo que eu emburreço quando eu não estudo, né, chega a hora, eu estou atendendo a pessoa, não sei o que falar, porque eu não estou estudando. Então eu preciso estar sempre estudando, né. Então agora eu consegui esse semestre, estou participando de 2 disciplinas na Unicamp, ver se eu consigo um doutorado lá, que faz muita falta, né, a gente está reciclando. Montei o curso, né, junto com o Márcio, eu saí daquele curso do Camon e montamos o nosso próprio aqui em Campinas, né, que era uma ideia de fazer no interior, né, para as pessoas daqui. A gente sabe que é difícil o pessoal daqui para São Paulo muitas vezes,
E está sendo legal, assim, conseguir unir todos essas áreas da minha vida. Não sei se era até aí a resposta da pergunta, mas foi até onde eu cheguei. Você foi além, né? Porque você fez outra graduação, então você trouxe essa parte acadêmica também. Meninas, vocês sabem, se vocês não me pararem, eu vou colocando aqui. Eu também. Então, em relação a outra abordagem, você falou que você se interessou inicialmente pela psicanálise, né? E aí depois também você trouxe de novo esse contato estreito com a psicanálise. Você acha que ela conversa um pouco com a fenomenologia existencial? Deixa eu até aproveitar e fazer um esclarecimento que eu acho muito importante. Fenomenologia e filosofia existencial são áreas da filosofia. Portanto, elas conversam com qualquer ciência, não só a psicologia, por exemplo. Na Unicamp, tanto aqui em Campinas como em Limeira, você tem grupos de estudo de fenomenologia em geografia, né? Por exemplo, para falar do espaço, não como espaço exato, objetivo, mas o espaço enquanto vivência, né? Olha que interessante, super legal. Então, a fenomenologia e o existencialismo conversam com diversas ciências, né? A psicologia mais naturalmente, porque o próprio Husserl, né, da fenomenologia, falava de uma psicologia fenomenológica, de como ele imaginava que deveria ser. Vários autores do existencialismo tiveram alunos psiquiatras, né, que foram fundando linhas diretas de prática, né, o caso do Heidegger e o Boss, né? Então, o Boss leva o Heidegger, acho que na Suíça, na Alemanha, não me lembro. Nossa, deu branco agora. Zolikon, cidade de Zolikon, para falar diretamente, conversar com psiquiatras, né? E fazer uma crítica à ciência ocidental, positivista, etc. Então, você tem uma influência muito direta. Agora, a psicanálise em especial, na época, eu gostei muito dos textos do Freud, né? Que o Freud ele foi aluno do Brentano, que é um primeiro autor a elaborar o conceito de intencionalidade da consciência, né? O Brentano que influencia o Husserl, e o Husserl formaliza a fenomenologia. Mas Brentano foi professor do Husserl, do Freud, da galera da Gestalt, né, da psicologia da Gestalt. Então, ele influenciou muita gente, né? Então, você percebe que há uma tendência fenomenológica muito forte no Freud, né? E isso não tem nada a ver com abordagem psicológica, é um jeito de pensar, né, de olhar para a realidade e dela trazer a teoria, e não o contrário. Aprender a teoria e aplicar na realidade, né? Então, essas são as influências. Então, sim, elas se conversam, assim como conversa muito com a comportamental. Eu já vi muito artigo dentro do behaviorismo, de pessoas que estão estudando comportamental, sobre Merleau-Ponty, né, que é um dos filósofos que eu gosto bastante. É um fenomenólogo existencial, né? Então, ele fala de comportamento. E aí tem um ponto importante, né? Quando a gente fala em existência, nós estamos falando de tudo isso. Estamos falando de comportamento, estamos falando do mundo, estamos falando da sociedade, da política, estamos falando de sentimentos individuais, pessoais, estamos falando de traumas de infância, estamos falando de ansiedade, de sintomas psiquiátricos, estamos falando de tudo isso, porque tudo isso está na existência, né? Sentido, né? Exato, o sentido que cada coisa tem para a pessoa, né, que é o que importa. Não adianta eu falar um diagnóstico amplo, né? Isso não me faz saber quem é as pessoas. F41.2 serve para um documento, ok? Mas isso não me faz conhecer a pessoa, né? Então, eu preciso saber como que ela vive esse quadro, né? Seja depressão, seja ansiedade, seja bipolaridade, seja esquizofrenia, mas como ela vive isso. E não necessariamente isso precisa ser visto como doença, né? Porque a psicologia tradicional quer transformar isso em sintoma, né? Quer descrever isso tudo como sintomas. E a fenomenologia vai olhar como é para as pessoas, qual é o sentido daquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Campinas, numa instituição, um grupo de ouvidores de vozes, porque são pessoas que ouvem vozes, né?
E nunca, já passaram por psiquiatra, tudo, não sei o que e tal, e nunca acharam que aquilo fosse uma doença. Elas convivem com aquilo desde sempre, e aí elas montaram um grupo para conversar sobre como é para cada um ouvir vozes no seu dia a dia, o que que essas vozes falam, quando que elas aparecem mais, quando que elas não aparecem. E aí, o que eu achei mais interessante, né, porque isso é um olhar não patologizante, né, o que eu achei mais interessante é que eu comentei isso com algumas pessoas, que eu achei super legal, e algumas pessoas me disseram: "Pois é, eu sempre ouvi". Umas 2 pelo menos que eu me lembro. E isso é muito mais comum do que parece, só que as pessoas não contam. Por quê? Porque vão taxar como doente, né. Tem um estigma, né? Aí a pessoa quer evitar isso, né? Até porque Exatamente. eu acho interessante esse olhar da fenomenologia, né? Esse olhar que é bem subjetivo, né, André? Assim, em relação ao que o outro vê, né? Então, não dá para eu ter uma resposta genérica. Eu preciso entender como que é para esse outro essa vivência, né? De ouvir vozes, por exemplo, né? Então, Exato. para alguém pode gerar sofrimento e ela pode sim, né, tomar um medicamento que ajude ela a parar de ouvir vozes, porque para ela aquilo não é legal. Ai, gente, nosso tempo acabou. Vamos começar de novo? A gente clica lá, né?